E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês a respeito da minha experiência lendo o livro de Susanne von Richthofen, Assassina e Manipuladora, desenvolvida pelo autor Ulysses Campbell. E o que me despertou a curiosidade de desenvolver a leitura a respeito desse tipo de temática, né, true crime, seria basicamente para entender um pouco melhor como a mente de alguém funciona, né? Que a mente de alguém que está inserida a esse tipo de contexto, né? De crimes reais e etc. O livro de Susanne von Richthofen, ele fala muito a respeito de todo o processo de trajetória, de como foi conduzido o crime, de fato, que foi consolidado ali no dia 30 de outubro de 2002. E aí ele conta também toda a história que está relacionada com o pai, com a mãe, com a própria Susanne von Richthofen, que hoje em dia ela acabou que mudando o nome, né? Depois do casamento, ela trocou de nome, justamente para poder sair um pouco mais da mídia. Então, diante disso, eu queria gravar esse vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência acerca de como eu interpretei da minha leitura e para que posteriormente a gente possa compartilhar outras ideias aqui, né? Esse tipo de conteúdo é um pouco mais diferenciado do que se trata a respeito do meu canal, porém eu queria armazenar esse tipo de informação, né? Levando em consideração que eu li o livro por completo. Então, o livro ele começa de fato a trazer várias temáticas e uma delas são tantas informações a respeito do crime, né? O crime é um dos temas abordados num dos seus primeiros capítulos. Ele vai falando a respeito sobre como foi que o crime ele foi consolidado e como ele foi feito, contando alguns detalhes bem sórdidos, né? Fala muito a respeito sobre Susana ter feito todo o passo a passo com Daniel Cravinhos, e de repente os dois juntamente, não só os dois, né, mas também com Christian, que para quem não sabe, Christian é o irmão de Daniel Cravinhos, e os três em conjunto cometeram um crime que foi basicamente fazer o assassinato, né, dos pais de Susanne von Richthofen, por motivos bem banais. Os motivos pelos quais fizeram com que Susana levasse ao óbito os próprios pais, né, através de um assassinato, foi justamente conseguir toda a herança, né, toda a herança e fazer com que ela vivenciasse todo o romance que ela estava querendo com o Daniel Cravinhos, né, que era um amor fraterno, um amor muito adolescente. Eles dois não tinham idades de serem adolescentes na época, mas ao meu ver era um amor muito doentio, era um amor muito se eu não viver, você também não pode viver, e etc. Era uma coisa meio que assim. Então, basicamente, o que aconteceu diante dessa situação? Os pais de Susanne von Richthofen, a princípio, eles não tinham nenhum tipo de problemática acerca do relacionamento dos dois, né? Quando é que começou a ter algum tipo de problema no relacionamento dos dois, que os pais começaram a desaprovar? Os pais começaram a desaprovar o relacionamento dos dois quando Susana já estava prestes a fazer faculdade, ela já estava ali para estudar, para realmente conseguir passar, tanto na faculdade, né? Ela estudou para passar na PUC em Direito e ela estudou muito para conseguir passar. Ela tem uma mente muito maquiavélica ao ponto de fazer com que ela conseguisse estudar para passar na faculdade que ela estava tendo como objetivo, não só de passar no vestibular, mas conseguir mostrar para os seus pais que ela iria conseguir passar, né, ser diplomata de toda forma, né, levando em consideração que os seus pais, a sua mãe, na verdade, era uma psiquiatra, uma médica formada, com um consultório próprio, tendo uma desenvoltura profissional muito boa, sendo uma psiquiatra bastante requisitada, e o seu pai é um engenheiro, né? Então, quando que esse relacionamento começou a ficar doentio? A partir do momento em que os pais começaram a desaprovar, levando em consideração que Susana era uma mulher de um poder aquisitivo muito alto. Eu ia até falar relativamente, mas
eu acho que eu posso descrever que ela era uma mulher, né, com um poder aquisitivo muito alto, e Daniel Cravinhos não. E Daniel Cravinhos passou a frequentar com bastante... Ele ficou muito tempo indo na casa dela, com muita frequência, né? O que isso fez com que incomodasse especificamente o pai de Susana, né? Pela frequência exorbitante de Daniel lá, né? Daniel estava frequentando os finais de semana, almoçando, jantando, dentre outras coisas, e o pai de Susana começou a se incomodar um pouco com isso, levando em consideração que Susana estava destinada ali a um futuro, né? Tava ali prestes a fazer uma faculdade, e Daniel não tinha bem um futuro pensado, um futuro bem consolidado, né? Ele não... estava diferente, em níveis sociais diferentes. O melhor dizendo é isso, eles estavam em níveis sociais diferentes. Então foi através desse fato que começou o relacionamento a enfrentar vários dilemas, vários problemas, porque os pais de Susana começaram a desaprovar o relacionamento dos dois. Levando em consideração que Susana, ela tinha ali um futuro, né, que estava sendo desenvolvido. Susana, ela é uma pessoa que ela dominava 3 línguas, ela fala fluentemente 3 línguas, ela estudava muito, ela era uma pessoa muito estrategista, né, tinha uma mente muito manipuladora, e diante disso, o livro também descreve como foi que de fato os dois se conheceram, né? Olha que estranho. Como foi que os dois se conheceram? Os dois se conheceram porque em uma das comemorações que a família tinha, né? Uma das comemorações, o irmão de Susana, ele foi presenteado com um aviãozinho, que na minha perspectiva, eu acredito que para a época era algo muito semelhante ao que a gente tem hoje em dia, que a gente chama de drone, né? Então, ele foi presenteado, o irmão de Susana, com um desses aviãozinhos, e para que esse aviãozinho ele conseguisse, por exemplo, ter as suas funcionalidades, ele ser montado e ter alguém para aprender, ter alguém para ajudar o irmão de Susana conseguir aprender a jogar, né, o aviãozinho, a mãe de Susana levou o irmão de Susana para um desses ambientes pelo parque, né, onde frequentavam pessoas que brincavam com esse tipo de brinquedo, esse tipo de aviãozinho. E foi exatamente nesse momento onde os dois se conheceram, né? A princípio, Daniel Cravinhos, ele era uma dessas pessoas que treinavam esses aviãozinhos, que era competidor, né, desses aviões, né? Era, enfim, uma dessas pessoas que estavam voltadas a esse meio profissional, que trabalhava com essa parte desses aviões. E a mãe de Susana, ela não gostava de frequentar esses ambientes pelo fato de ter muito barulho e ser geralmente no final de semana, num domingo. E era um momento que a mãe de Susana gostaria de descansar. Logo em seguida, a mãe de Susana contratou Daniel Cravinhos, na época, para ser o professor do irmão de Susana, ser professor para ensinar-se o menino a aprender a dirigir o aviãozinho, né? Ele foi contratado, ele era um dos melhores, diga-se de passagem, um dos melhores que foi indicado por lá, né? Porque Marícia, que é a mãe de Susana, ela perguntou em meio de várias pessoas qual era o melhor que tinha ali, e Daniel Cravinhos, ele foi indicado como um dos melhores instrutores para ensinar o irmão de Susana a pilotar o avião, e não só pilotar, mas também ensinar como é que poderia fazer toda a desenvoltura com o equipamento. Depois de um tempo, o irmão de Susana começou a frequentar o espaço, né, do parque com o pai que levava o irmão lá pro parque, e Susana também passou aí também. A princípio, Susana não queria ir. Ela rejeitou umas 3 vezes, ao que eu me lembre.
Várias vezes, na verdade, ela não queria ir. Até que um dia o pai dela impôs que ela tinha que ir junto com o irmão para posteriormente os dois irem sozinhos. Susana, quando começou a frequentar o espaço sozinha, ela até tentou seduzir um dos rapazes lá do parque, mas esse rapaz, que era um dos competidores também, ele tinha uma namorada e ele não se comprometeu em ter alguma coisa com Susana. Susana ficou bastante frustrada e começou a dar investidas em Daniel, que a princípio nem se passava pela cabeça dela sequer ter algum tipo de envolvimento com Daniel, porque ela tinha todos os ideais que os pais preconizavam, né? Que Daniel era uma pessoa com poder aquisitivo baixo, ele não era bonito nem atraente para ela. Então ela começou a investir em Daniel porque ela se sentiu muito frustrada pelo que é descrito no livro. Ela se sentiu muito frustrada por ter sido rejeitada por um dos professores lá, e agora ela começou a investir mais em Daniel. Ela investiu muito e esse relacionamento começou a fluir, né? Daniel, diga-se de passagem, era muito tímido na época, muito tímido ao ponto de ficar envergonhado com as investidas que Susana desenvolvia, né? As investidas que eu trato são investidas para tentar conduzir a um relacionamento. Daniel era tão tímido que os colegas ali travam brincadeiras com ele, né? Que ele supostamente ainda não teve nenhum tipo de relação sexual e etc. E isso era motivo de chacota, porque Daniel, teoricamente, nem teve nenhum tipo de namorada, nem nada do tipo. E realmente, durante todo esse trajeto que eles tinham, né, Susana com seu irmão, de ir aos domingos, ir lá para o irmão tentar pilotar e etc., isso fez com que, ao longo prazo, consolidasse um relacionamento entre Daniel e Susana, né? Porque eles passaram a ter esse contato direto, levando em consideração que os pais não estavam mais frequentando o espaço, né? Porque o pai, ele tinha uma cultura de ficar os domingos em silêncio, em casa, tendo paz e sossego, enquanto a mãe também gostaria de aproveitar do final de semana para descansar, né? Então, Susana e o irmão, né, acabaram que indo sozinhos. Susana só levando o irmão e, consequentemente, ela aproveitando a oportunidade para investir em um relacionamento com Daniel, unicamente e exclusivamente porque na época ela estava se sentindo frustrada por ter sido rejeitada na época por um dos pretendentes dela. Então, esse relacionamento começou a ser desenvolvido. Tem até uma parte do livro que trata, né, que a casa que Susana morava anteriormente não era uma casa muito robusta, né, que, na verdade, Marícia, que era sua mãe, ela estava comprando um espaço para fazer uma casa muito maior, muito mais ampla, que é justamente a casa que foi acometida pelo crime, né? Que era justamente a casa que estava passando por uma reforma, uma casa que ela estava comprando, que ela, hoje em dia, se eu não me engano, ela é avaliada em 3 milhões, na época, né? Era uma casa muito grande, tão grande que cabia vários carros, né? Tinha piscina, enfim, era uma casa muito grande. Então, diante disso, né? Quando Susana ainda estava morando com seus pais, ainda numa casinha um pouco menor, enquanto a outra estava passando por um processo de reforma, no livro também é descrito que Daniel já estava tendo ali um relacionamento um pouco mais minucioso com Susana, que ele até ajudou no processo de trâmite, né, entre levar as coisas ali da casa anterior para a casa atual. Ele ajudou nesse processo, né, de transporte de elementos, né, da casa anterior para a casa atual. E aí, diante dessa situação, Marícia acabou que até relativamente aprovando o relacionamento, né, porque viu algum tipo de funcionabilidade de Daniel Cravinhos, né. Daniel ajudou nessa parte, entretanto ela ainda observava que Daniel era uma pessoa que não estava num nível igualitário ao de Susana, ao que se tratava de estudos, níveis sociais, níveis culturais, dentre outros. Diante da reprovação dos pais de Susana sobre o seu relacionamento, Susana passou a se encontrar
com Daniel Cravinhos escondido na casa do próprio Daniel Cravinhos, na casa de Nádia, que é a mãe de Daniel Cravinhos, juntamente com Christian Cravinhos, né? São várias histórias que é descrita no livro. O livro, ele tem cerca ali de 300 páginas, né? Contemplando nas últimas páginas com algumas fotografias, e no livro também descreve também sobre o teste de Rorschach, que foi um dos testes que foi feito em Susana para detectar algum tipo de patologia psiquiátrica, né? Se ela era algum tipo de paciente com problema psiquiátrico. E diga-se de passagem, é justamente o título do livro, Assassina e Manipuladora, porque ela não tem um laudo consolidado de algum tipo de patologia desenvolvida por psiquiatras e psicólogos. Ela não tem nenhum tipo de patologia, por mais que muitos descrevam que ela tenha, mas nenhum laudo de fato descreve que ela tem psicopatia. Ela não tem laudo de psicopatia. Pelo menos é isso que é dito no livro do Ulysses Campbell. O que acontece? Diante da desaprovação dos pais de Susana, Susana começou a frequentar a casa de Daniel Cravinhos escondido. Ela passou na faculdade e ela faltava muito na faculdade para ficar na casa de Daniel. E atrelado a esse fato, os dois consumiam muita droga. Foi onde Susana começou a ter contato com drogas, sabia o que era isso, juntamente com seu irmão também, né? No livro também é descrito que o irmão de Susana também tinha essa amizade bem acentuada e bem desenvolvida com o Daniel Cravinhos. Tinha uma amizade bem grande dos dois, né? E geralmente os dois se encontravam de madrugada. No livro até fala que o irmão de Susana, ele deixava na cama vários travesseiros na cama, e esses travesseiros ficavam recobertos por um lençol, para que se de repente os pais ali procurassem ele no meio da madrugada, observassem que supostamente ele estaria dormindo, né, sendo revestido pelo lençol, mas na verdade ele estava se aventurando com Daniel Cravinhos ali de madrugada, né, e sempre as histórias eram de madrugada, até 4 ou 5 horas da manhã. Não sei como é que eles conseguiam enfrentar o outro dia, né, já que um ia para a escola e a outra ia para a faculdade, né. Só que Susana faltava muito na faculdade e ela acabou que pedindo ajuda para uma colega, que ela teve uma colega na faculdade. Se eu não me engano, o nome dela era Amanda. Amanda ajudou Susana em tudo, ao que se tratava da faculdade. Ajudou nos trabalhos, a fazer trabalhos e colocar o nome de Susana nos trabalhos. Escreveu o nome dela na lista de chamada e dentre outras coisas. Ela ajudou muito Susana. Até que os colegas de classe começaram a achar ruim essa postura, né, da colega de Susana, da amiga de Susana. Elas acabaram que sendo amigas bem próximas. E os colegas de classe denunciaram, falaram que Susana estava faltando e tinha alguém que estava assinando, na verdade, a lista de chamada dela. Até que Susana teve que realmente ir para a faculdade, né? Não podia mais frequentar a casa de Daniel com tanta frequência, porque senão ela iria ser reprovada em todas as matérias. E como é que ela iria abordar esse tipo de coisa para os pais dela, que eram pais extremamente rigorosos, né? Inclusive, no livro descreve que o pai de Susana desaprovava tanto esse relacionamento com Daniel Cravinhos, que Susana até mesmo, em um determinado momento, confrontou o pai, e o pai violentou ela com um tapa muito forte no rosto dela, tão forte que no livro descreve que ficou a marca dos dedos do pai no rosto de Susana, né? No livro descreve que o tapa foi tão forte que ela caiu no chão e ela ficou impactada com aquilo e entendeu que os pais agora iriam realmente reprovar o relacionamento dos dois. Nessas condições, Susana precisava frequentar agora a faculdade para não ser reprovada, e Daniel teve vários acessos de ciúmes. Ele começava a perguntar por que Susana, por exemplo, precisava ir para a faculdade, por que Susana precisava
tá lá na faculdade e dentre outros. Então, Daniel teve um surto psicótico, se é que eu posso descrever dessa forma, e foi lá na faculdade mesmo. Ele foi lá na faculdade para saber o que Suzana finalmente estava fazendo lá. Ele estava com ciúmes generalizado de Suzana sobre o tempo que ela frequentava na faculdade, o tempo prolongado, porque que ele não estava na casa, ela não estava na casa dele, e dentre outros. Ele realmente foi na faculdade buscar ela para ver o que ela estava fazendo, e quando viu ela lá, ele começou a demonstrar vários tipos de momentos de afeto, de amor, de paixão atordosa, e ela se derretia com tudo isso, né? Ou supostamente ela demonstrava todo esse derretimento por ele, né? Pela forma como ele demonstrava todo o amor que ele tinha por ela, né? Em ir lá na faculdade, ir atrás dela e etc. E ela gostava muito disso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte 2.